Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao curso RAV de Peças e Pareceres. Hoje vamos tratar do pedido de suspensão de segurança. Vamos lá, então. Bom, quanto ao pedido de suspensão de segurança, é importante termos noção que esse tema é tratado em diversos dispositivos legais. É tratado na Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347, é tratado na Lei da habeas corpus, habeas datas, né? É tratado na Lei da habeas data, 9507, é tratada na Lei de Medidas Cautelares contra a Fazenda Pública, 8437, e é tratado na Lei de Mandado de Segurança, a 12.016. Tá? Os dois principais dispositivos é o artigo 4º e o artigo 5º. Então, a Lei 8437 é uma lei muito importante para que o aluno tenha em mãos, que faça essa leitura dessa lei, e da Lei do Mandado de Segurança também, porque tanto o artigo 4º como o artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança tem várias previsões que vão detalhando como é que se dá o pedido de suspensão de segurança. Nesse ponto, então, o que é importante destacar inicialmente, né? Que o pedido de suspensão de segurança, ele não é um recurso. Eu vou detalhar daqui a pouco que não tem natureza jurídica recursal, ela tem natureza de um incidente processual. Por quê? Porque ela visa a atacar todos os atos judiciários, geralmente em uma tutela liminar, uma tutela antecipada, que vai causar grave lesão ao interesse público. E esse interesse público, ele pode ser tanto em razão da ordem pública, né, na sua perspectiva jurídica, social, administrativa, ela também pode estar atrelada à saúde pública, como também ela pode estar atrelada à segurança e economia pública, tá? O pedido de suspensão de segurança, então, tem sua previsão bem detalhada no artigo 4º da Lei 8437. Essa lei ela é importante porque ela traz, então, várias regras sobre o pedido de suspensão de segurança. E aqui no artigo 4º já dá para extrair os elementos básicos que tem que se dominar quando se fala em pedido de suspensão de segurança. Então, a quem é direcionado o pedido de suspensão de segurança? Compete ao presidente do tribunal. Mas qual presidente do tribunal? Ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Né? Então, aqui é competência do presidente do tribunal, só que não é qualquer presidente, vai ser o qual couber o respectivo recurso. Ou seja, se eu tiver uma decisão de um juiz de primeiro grau perante a Justiça Estadual, que vai ser mais usual na Advocacia Pública Municipal, há lá uma decisão judicial, uma liminar, uma tutela antecipada, que causa grave lesão à ordem econômica, por exemplo, essa decisão desse juiz de primeiro grau na Justiça Comum Estadual, em razão disso, vai caber, né, ou vai ser possível, então, entrar com pedido de suspensão de segurança perante o presidente do TJ daquele respectivo Tribunal de Justiça. E qual que é a ideia do pedido de suspensão de segurança? Ela não entra no mérito da ação. A ideia é suspender a execução da liminar. Então, ela busca suspender os efeitos da decisão judicial que causa grave lesão ao interesse público. E quem que é legitimado para, então, para apresentar esse pedido de suspensão de segurança? Nós temos tanto o Ministério Público como a pessoa jurídica de direito público. Claro que quem mais usa esse instrumento de forma mais rotineira é a Fazenda Pública. E aqui, quando se fala em pessoa jurídica de direito público, também abrange as autarquias e as fundações de direito público. Aqui também uma previsão, de novo, repetida, né? Mas na lei do mandado de segurança, então praticamente é igual, tá? O que, claro, a lei de mandado de segurança, ela complementa a informação, informando que dessa decisão que suspender, então, a liminar, né, caberá agravo sem efeito suspensivo, seria o agravo interno. Então, digamos que houve uma decisão de tutela antecipada no primeiro grau para um juiz, a Fazenda Pública ajuizou o pedido de suspensão de segurança perante o TJ, perante o presidente do TJ, e o presidente do TJ deferiu a suspensão de segurança, caberia agravo interno para o colegiado. Né? Mas também há uma interpretação da doutrina sobre o tema que não é só o caso da concessão dessa suspensão de segurança. Se houver denegatória, a própria Fazenda Pública também poderia agravar para o colegiado para decidir sobre o tema. Tá?
mas isso dificilmente vai cair, nessa perspectiva, vai cair esse agravo, né? O que vai cair mesmo é o pedido de suspensão de segurança. Tá, então, qual que é a natureza do pedido de suspensão de segurança? Nós já sabemos que não é um recurso, né? Então, não é recurso. E a natureza é justamente um incidente processual, tá? É um incidente processual. Há alguns doutrinadores que entendem que seria um sucedâneo processual, um sucedâneo recursal. Mas o Leonardo Carneiro de Cunha, então ele traz aí que é um incidente processual, tá? O que mais que é importante? Como não é recurso, como não é um recurso, ele não visa atacar o mérito, né? Então, vou botar aqui, ele não ataca o mérito, não ataca o mérito, então vocês não vão abordar o mérito na minuta aqui, na peça de pedido de suspensão de segurança. É um incidente processual que visa suspender os efeitos da decisão. Da decisão impugnada. Que é uma decisão em tutela antecipada, em liminar, que vai causar grave lesão ao interesse público, né? Então, não é um recurso, não ataca o mérito, é um incidente processual que visa suspender os efeitos da decisão do processo da ação principal, tá? O que é importante? Eu esqueci esse detalhe, né? Como não é um recurso, não se sujeita a prazo. Então, até o trânsito em julgado da ação principal é possível apresentar esse pedido de suspensão de segurança. Claro que, como também é possível apresentar o pedido de suspensão de segurança junto com outras medidas, um recurso, por exemplo, ou uma reclamação constitucional, o pedido de suspensão de segurança ele vai estar presente naquela situação em que, então, foram esgotados recursos ou é algo tão urgente que, ao invés de aguardar a análise do agravo instrumento, a Fazenda Pública já apresenta o pedido de suspensão para, então, que cesse os efeitos daquela decisão que causa grave lesão ao interesse público, tá? Então, não se sujeita a prazo. Não se sujeita a prazo. Beleza, tá? Tá, aqui o que nós já havíamos conversado, né? Então, para quem eu direciono o pedido de suspensão de segurança? Se for uma decisão do juiz estadual ou de um juiz federal, né, o pedido será realizado ao presidente do respectivo TJ, do respectivo TRF. Agora, se for uma decisão do órgão fracionário do tribunal, aí o pedido será realizado ao STJ ou ao STF, conforme a matéria discutida. Então, digamos que a matéria discutida seja uma matéria de pré-questionamento, um tema infraconstitucional, né? E há lá uma decisão do órgão fracionário, há uma decisão seja do colegiado ou do relator, será cabível, então, o pedido de suspensão de segurança. Não precisa esgotar os recursos. Se for uma decisão do regulator, não precisa entrar com agravo interno e esperar o colegiado decidir. Porque justamente o pedido de segurança não entra no mérito da ação, não entra em questões processuais. O objeto tão somente é atacar, suspender os efeitos de uma decisão que causa grave lesão ao interesse público naquele desdobramento de ordem pública, saúde pública, economia pública, tá? Então, se for de um juiz estadual ou juiz federal, o respectivo TJ ou TRF, e se for de uma decisão do órgão fracionário do tribunal, então STJ ou STF. Se for uma matéria infraconstitucional, STJ, se for uma matéria constitucional, STF, e se abranger as duas, daí vai ser STF também. Aqui é muito importante esse dispositivo, ele cai também muito em provas objetivas, né? Então, o que acontece? Vocês vão ter que ter muito cuidado quando o caso for apresentado, que a tendência é ser um agravo de instrumento e não pedir suspensão de segurança. É muito mais usual cair em segunda fase um agravo de instrumento do que um pedido de suspensão de segurança. Só que na prática, é possível tanto a interposição do agravo de instrumento e
e do pedido de suspensão de segurança. Justamente por quê? Porque o pedido de segurança, o pedido de suspensão de segurança, ele não vai atacar o mérito. Ele visa justamente só suspender os efeitos da decisão que causa grave lesão. Então isso fica, eu reforcei bastante isso, para na hora que vocês encontrarem a peça, primeira coisa vocês têm que ver se não é um caso de um recurso. Ah, não é um grave instrumento, não é uma reclamação. Bom, não é. Ah, o examinador está querendo mesmo que eu faça, que eu tome uma medida para então suspender os efeitos da decisão, que causa grave lesão ao interesse público. Ah, então tá. Então, nesse caso específico, é pedido de suspensão de segurança. Por isso que o recurso de grave instrumento não prejudica o julgamento do pedido de suspensão de segurança. Tá? Então, aqui eu só trouxe para reforçar bem isso, né? O que nós poderíamos destacar como diferenças desses temas aí. Então, a suspensão de segurança, como eu havia destacado para vocês, ela visa suspender os efeitos da decisão. Então, visa suspender os efeitos da decisão. Agora, o agravo de instrumento, ele visa reformar aquela decisão impugnada. Tá? Por quê? Porque o agravo de instrumento ataca questões processuais e mérito. Ataca questões processuais e mérito. A suspensão de segurança, o foco dela é justamente evitar, né, uma grave lesão ao interesse público. Então, ela ataca aí, ela busca evitar uma grave lesão ao interesse público. E por fim, aqui, para ficar bem clara a diferença, então aqui não tem prazo, né? Não ser sujeita a prazo. E o agravo de instrumento tem o prazo de 30 dias, que é 15, mas é 30 porque tem a fazenda pública, né? Sempre vocês vão estar tratando uma peça de fazenda pública, então aqui tem prazo. Tem prazo. Certo? Então, definida essa diferença, acredito que vocês não vão ter dificuldade na hora que encontrarem um tema que possa ser um grave instrumento para não se confundirem com pedido de suspensão de segurança. Tá. Outros dois dispositivos que eu chamo a atenção é muito importante. O artigo 4º, então, da 8437, parágrafo 8º. O que é importante? Digamos que existem várias liminares, né? A fazenda pública, muitas vezes, ela está sujeita a demandas repetitivas. Então, existem várias demandas iguais, em que há várias liminares em desfavor do interesse público. Com apenas um pedido de suspensão de segurança, o poder público consegue, então, né, solicitando ao presidente do tribunal, né, requerendo ao presidente do tribunal, que sejam suspensas em uma decisão todas essas liminares com objeto idêntico. Tá? E além disso, é possível que, após sendo deferido essa suspensão de segurança, né, a Fazenda Pública, percebendo que existem outras ações que estão sendo ajuizadas, é possível emendar, aditar a petição inicial dessa suspensão de segurança para pedir a extensão dos efeitos da suspensão às liminares supervenientes. Tá? Esse dispositivo também é repetido lá na Lei de Mandado de Segurança. Eu botei aqui no artigo 15, parágrafo 5º. E qual o período em que essa suspensão dura, né? Como a suspensão ela não tem prazo, quando for deferida uma suspensão em face de uma decisão judicial, ela vai vigorar até o trânsito julgado da decisão de mérito da ação principal. Então isso é muito importante, porque tem que pedir isso quando vocês fizerem a minuta de pedido de suspensão de segurança, certo? Bom, aqui alguns elementos da peça de suspensão de segurança.
né? Como uma petição inicial, vai ter o endereçamento, que vocês já sabem que é para o presidente do tribunal, aí vai ser circunstancial qual o tribunal, conforme o caso concreto. Vai ter a qualificação, vai ter a síntese dos fatos, se a questão não dispensar, muitas vezes ocorre a dispensa do relato dos fatos. O cabimento que vocês têm que fundamentar na peça, que são alguma daquelas hipóteses previstas em lei. Então, é uma lesão grave, há um interesse público que pode ser a saúde, pode ser segurança, pode ser economia. Se for o caso, que provavelmente vai ser o caso, vocês vão ter que pedir uma suspensão liminar. Então, porque já que é uma decisão que causa grave lesão, daí vocês têm que observar os requisitos para pedir essa suspensão liminar, que nós veremos. E no final, vocês fazem os pedidos da peça, tá? Então, aqui só reforçando, então, do endereçamento. Como eu já havia até montado uma tabelinha ali, mas só reforçando aqui, cabe ao presidente do tribunal, né? Então, o endereçamento vai ser ao presidente do tribunal. Qual tribunal? Bom, vai depender do caso concreto, né? Então, vai ser aquele tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Se for um juiz de primeiro grau, na Justiça Estadual, vai ser o TJ, o presidente do TJ. Se for um juiz federal, vai ser o presidente do TRF, do respectivo TRF. E se for uma decisão do órgão fracionário, de algum TJ, por exemplo, vai ser o STJ ou o STF, conforme o tema, certo? As hipóteses de cabimento nós já vimos, então é grave lesão ao interesse público. Grave lesão ao interesse público. Certo? Beleza. E aí pode ser, esse interesse público, ele pode ser desdobrado, então, tanto em relação à ordem social, ordem judiciária, ordem administrativa, ou grave lesão ao interesse público relacionado à saúde, à segurança pública, certo? Vai depender do que tiver na questão. Aqui, suspensão liminar. A suspensão liminar é importante, mas tem que estarem presentes dois requisitos. Que no final das contas, como a suspensão de segurança visa a suspender os efeitos de uma decisão que causa grave lesão, nós já temos aí a urgência. Agora a questão é se a questão vai permitir, a questão elaborada pelo examinador vai permitir que vocês demonstrem a plausibilidade do direito, ou seja, a verossimilhança daquele direito alegado. Provavelmente vão ter elementos no enunciado da questão que permitam que vocês sustentem uma suspensão liminar, né? Seria então uma liminar desse pedido de suspensão de segurança. E a previsão legal está aí na lei do mandado de segurança, certo? Por fim, os pedidos, né? Então, os pedidos, vocês vão, como é um incidente processual, praticamente é como se fosse uma petição inicial, vocês vão pedir o recebimento, então, da suspensão de segurança, a citação dos interessados, né? Até aqui ser o 2 dos, né? Então, a citação dos interessados, e, se for o caso, a intimação do Ministério Público também, e o pedido suspensivo liminar, né? Então, se estiver presente aí a verossimilhança do direito e a urgência, a confirmação do pedido suspensivo até o trânsito em julgado da decisão de mérito, que é justamente aquele dispositivo que eu mostrei para vocês, que é o período, então, que essa suspensão dos efeitos dessa decisão vai durar, ou seja, vai durar até que a ação principal esteja transitada em julgado, né? Então, é bem importante pedir isso, constar esse pedido, para falando, ó, suspensão dessa decisão até o trânsito julgado de mérito na ação principal. E, se for o caso, extensão dos efeitos da suspensão a outras liminares, né? Claro, pode ser extensão às outras liminares já existentes, mas também pode ser extensão, né, a outras liminares supervenientes. Acredito que o enunciado da questão ela não vai chegar ao ponto de vocês terem que pedir extensão a outras liminares supervenientes.
Mas a extensão da suspensão a outras liminares, né, até eu acho que eu vou tirar esses supervenientes aqui, porque os supervenientes teria que ter uma emenda da inicial, né? Então, seria superveniente, como se já tivesse sido deferido o pedido de suspensão de segurança e depois vocês fizessem uma emenda inicial. Muito difícil. Já é difícil cair suspensão de segurança, mais difícil ainda que seria uma emenda da inicial. Então, na verdade, a extensão dos efeitos da suspensão a outras liminares, né? Se houverem demandas repetitivas. Certo? Vamos ver aqui. Tá. Dos pedidos. Aqui é o fundamento legal, né? Que eu só trouxe. Então, aqui estavam os pedidos e aqui o fundamento legal para vocês, tá? Então, a suspensão deferida pelo presidente vai vigorar até o trânsito julgado da decisão de mérito, como nós já havíamos visto, e a possibilidade de estender aí em relação a outras liminares, né? Vamos ver então uma peça aqui, caiu na VUNESP, não há muitas provas que enfrentaram o tema, na qual então se exigia do candidato uma suspensão de segurança, mas essa aqui é uma das poucas dentre as quais podemos utilizar como um treino aqui, né, para ter uma ideia como é que isso pode vir eventual prova. Então, aqui temos uma situação em que era necessária a revisão geral anual da remuneração dos servidores, é um tema que tem muita incidência em concurso público, que é servidor público, né? E só que essa lei foi um projeto de lei que foi proposto, olha só, isso aqui você já tem que ir cuidando, né? Foi um projeto de lei proposto por um vereador, tá? Para aumentar o salário dos servidores do executivo e do legislativo. Então a ideia inicial era uma revisão geral anual, só que foi proposta por um vereador, né? Aqui já percebemos que já há um vício de inconstitucionalidade, porque é competência privativa, né, exclusiva aí do chefe do executivo, tá? Então, haveria já um vício de iniciativa quanto a esse projeto de lei. Só que mesmo assim, o projeto de lei foi aprovado pela Câmara e o mais absurdo, ele foi sancionado pelo prefeito, né? Sabemos que a sanção do prefeito ou de qualquer chefe executivo de uma lei inconstitucional, ela não torna aquela lei constitucional. Então, ela não tem capacidade de excluir essa nulidade, esse vício de inconstitucionalidade, né? Então, só que olha só o detalhe da questão, né? Esse aumento, esse gasto adicional em razão dessa revisão geral anual da remuneração, ela entrou em vigor ali em 29 de dezembro do último ano do mandato, tá? Então, o mandato aqui, ó, ele estava para terminar e foi em dezembro, tá? Isso aqui já fere a lei de responsabilidade fiscal, né? O advogado público municipal, então ele tem que estudar muito direito financeiro. E lá na lei de responsabilidade fiscal tem uma vedação para que o prefeito não assuma gastos que não estejam previstos no orçamento 180 dias antes do término do seu mandato. Então, haveríamos aqui dois problemas nessa questão: a inconstitucionalidade desse aumento e também a impossibilidade de que isso ocorresse, porque estaria violando a lei de responsabilidade fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal considera esse ato nulo, certo? Tá. Vamos dar continuidade aqui ao enunciado. Aí o prefeito recém-empossado, ele decide não aplicar os novos valores, tendo em vista que ia impactar nos cofres públicos, mas um grupo de servidores entra, então, impetra o mandado de segurança e obtém uma liminar para que a prefeitura cumpra, para que a prefeitura, então, aplique esses novos valores, tá? A Procuradoria do município, olha só que importante aqui que o examinador já está dando para vocês, né? A Procuradoria, ela vai recorrer da decisão, mas o agravo de instrumento é extinto. Então, houve interposição do agravo de instrumento. Isso reforça que o examinador ele está começando a fechar tudo no sentido que vocês vão ter que entrar com pedido de suspensão de segurança. Então, foi apresentado o agravo de instrumento e ele foi extinto. Faltam 5 dias para o pagamento e a prefeitura não conta com dinheiro em caixa, né? Em razão disso, o prefeito então solicita que seja tomada a providência cabível para que o valor não tenha que ser desembolsado. Então, percebemos nessa questão que há uma grave lesão ao interesse público,
tanto numa perspectiva de violação da ordem pública, porque há uma inconstitucionalidade nessa lei que fundamenta o aumento do salário dos servidores, que seria para reajuste, mas é praticamente um aumento nessa perspectiva. E também temos um vício em relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, além desses dois vícios, nós temos também a inexistência de dinheiro no orçamento para pagar esse valor. Então, nós temos também uma grave lesão ao interesse público quanto à economia pública, né? A partir daí, vamos trabalhar como seria, então, uma peça, o modelo dessa peça de suspensão de segurança. Observem que vocês teriam que fazer, conforme, né, eu trouxe ali os detalhes, vocês fariam para o presidente do respectivo Tribunal de Justiça. Como a questão era de uma procuradoria do município de São Paulo, então é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, certo? Aqui a qualificação normal, qualquer modelo. Como foi o mandado de segurança, né? Usar então a fundamentação da lei de mandado de segurança mesmo e apresentar um pedido de suspensão de segurança, né? Em face da liminar que deferiu então esse pagamento, né? Se vocês quiserem até serem mais técnicos já na qualificação, no início, vocês poderiam falar que o pedido de suspensão de segurança visa suspender os efeitos da decisão que determinou então o pagamento dos valores mensais, né, de remuneração com reajuste. Aí já deixaria de cara ali para o examinador que vocês sabem que a suspensão de segurança visa tão somente suspender os efeitos da decisão, né, e não atacar o mérito. Vocês não podem atacar o mérito, lembrem-se disso, tá? Aqui a síntese dos fatos, se for necessário, e do cabimento, né? Para quando envolve, então, esse tema de suspensão de segurança, o cabimento seria a abordagem mais importante, justamente porque não há o ataque ao mérito, não há o ataque a uma questão processual. Então, o cabimento é a parte que vocês mais vão trabalhar a fundamentação do pedido de suspensão de segurança. Aqui, então, tem uma grave lesão à ordem e à economia, né? Daí vocês teriam que, então, contextualizar que há aí uma invasão à competência privativa do chefe do executivo, né, quanto ao aumento da remuneração dos servidores, que haveria esse vício de inconstitucionalidade, que ele não seria convalidado pela sanção do prefeito. Além disso, reforçar, então, que viola a lei de responsabilidade fiscal, que ela veda aí um aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias que antecedem o término do mandato, tá? Então, seria um ato nulo de pleno direito, porque não haveria também uma prisão orçamentária para isso. Certo? Bom, como é uma questão que é de grave lesão ao interesse público, defender, então, a suspensão liminar dessa decisão, justamente porque o município teria 5 dias para começar a iniciar o pagamento aos servidores, e aí trazendo os requisitos previstos na lei do mandado de segurança, quanto à plausibilidade do direito e a urgência, né, que elas estariam presentes. E ao final, realizar os pedidos, né? Nós temos aí como pedido requerendo o recebimento da suspensão, com a citação dos interessados, o deferimento do pedido suspensivo liminar, a confirmação do pedido suspensivo liminar, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação, tá? Lembrando que vocês não assinam e vocês não se identificam, né? Então, local, data, assinatura, tá? Pessoal, seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Assim, não é um tema de muita incidência em concursos públicos, mas é um tema muito presente na vida prática do advogado público. Então, se vocês querem seguir a carreira da advocacia pública, é imprescindível que vocês dominem todas as nuances do pedido de suspensão de segurança. Isso vai ser importante não só para eventual peça que possa cair, como na prova objetiva. Desejo bons estudos. Até mais!